dificuldade de compreender o que é real, o que não é real. É o que traz também um certo perigo da tecnologia. Exponencializados pelo aprendizado das máquinas. Nesse novo cenário, em campanha eleitoral. É um problema para a sociedade. Democracia não se sustenta aí. Nunca tanta gente foi às urnas no mundo quanto em 2024. Cerca de metade da população do planeta votou, está votando ou vai votar para escolher presidente, parlamentares ou prefeitos e vereadores, caso do Brasil. Esse é o TSE. Integrantes aqui da Corte e autoridades eleitorais de dezenas de países têm nesse momento um desafio gigantesco: a inteligência artificial. As máquinas são, na verdade, instrumentos dos donos dela, que criam os algoritmos e atomizam o eu, atomizam a liberdade. Fake news anabolizadas pela inteligência artificial. É a manipulação das informações. It means that we're actually stripping humanity away. É um momento um pouco mórbido, porque o velho não morreu e o novo ainda não nasceu direito. De que forma o desenvolvimento de uma inteligência artificial vai interagir com as questões de geopolítica? O tema também é objeto de pesquisa para instituições do meio acadêmico, como a Escola de Comunicação, Mídia e Informação da Fundação Getúlio Vargas. Existem vários pontos de atenção. Por exemplo, a forma como a inteligência artificial é usada na distribuição de conteúdos pelas redes sociais. Outra questão importantíssima, a IA generativa, cada vez mais acessível, mais potente, facilitando, entre outras coisas, a criação de imagens e áudios falsos. Que efeitos isso pode ter em tantas eleições mundo afora? E quais as consequências para a democracia? Um estudo da FGV Comunicação Rio analisou 4 das principais eleições mundiais de 2024, na África do Sul, Índia, México e União Europeia. O chamado deepfake, desinformação feita com IA, foi achado em todas, até na Europa, que tem regulação rígida a respeito de uso de dados e onde uma lei abrangente sobre inteligência artificial tinha sido aprovada, mas ainda não entrado em vigor, na época da votação para o Parlamento do Bloco. Quando a gente olha todo esse universo e olha em vários lugares do mundo, em vários continentes, acontecendo a mesma coisa, a gente vê o tamanho da onda que está nos atingindo, para o qual nós culturalmente não estamos ainda exatamente preparados. E mesmo aqueles que estão construindo a inteligência artificial não conseguem ver o ponto em que isso provavelmente vai chegar em termos do impacto na nossa sociedade. Dois dias antes das eleições parlamentares, viraliza um áudio supostamente do candidato a primeiro-ministro pela oposição, contando a uma jornalista que o partido dele havia comprado votos. Do you think does this sound like you? It does sound like me. A agência de verificação que constatou que era falso, o Facebook também não tem dúvida que era falso, e colocou um label, um rótulo que era falso, mas não tirou da plataforma. Você tem sempre os oportunistas que entram ali. Então você começa com gente querendo se promover, gerando notícias, mas sempre naquela ideia de que, olha, vamos jogar o barro à parede para ver se cola. Se colar, eu ganho alguma coisa, eu jogo mais barro em cima. Circula nas redes sociais uma imagem do então candidato Sérgio Massa sugerindo consumo de cocaína. Acho que é uma eleição que provavelmente o Milei teria ganho de qualquer forma pela natureza estrutural do eleitorado da Argentina e pelo desempenho tão ruim do governo anterior. Mas é uma eleição onde a gente viu pela primeira vez conteúdos de vídeo manipulados com inteligência artificial. A difusão de mensagens por WhatsApp que há são todos falsos
maliciosos y cobardes. Não foram, de alguma maneira, desconstruídos ou catalogados como tal, não houve nenhum tipo de tentativa, nem sequer de uma tentativa do poder eleitoral da Argentina, em termos de explicar para o eleitorado que existiam esses conteúdos inverídicos. Aonde que essas pessoas estão produzindo essa informação? É uma pergunta, né? Estão produzindo de forma solitária, elas compartilham esse processo de informação, esse compartilhamento que existia dentro das redações, entre aspas, tradicionais, tá? Em que muitas vezes se colocavam questões ligadas ao impacto de uma informação. Durante as primárias em New Hampshire, numa ligação telefônica automática, uma voz igual à do presidente Joe Biden pede aos eleitores democratas que não votem. Save your vote for the November election. Voting this Tuesday only enables the Republicans in their quest to elect Donald Trump again. É surpreendente, né? Você ir acompanhando essa questão do áudio e ver a quantidade de variações que você tem capturando a voz dessas pessoas. E essas são pessoas conhecidas, que dão muita entrevista e tudo mais. Eu sou a Leila Sterenberg. Agora fecha os olhos e ouve. Eu sou a voz da Leila Sterenberg, gerada por inteligência artificial. E eu posso dizer qualquer coisa como se fosse ela. Pode abrir os olhos. É convincente, não é? E é fácil de fazer. Acho que os Estados Unidos vai ser um grande laboratório, porque é um país em que tem muito dinheiro para eleição, é um país muito grande também, em que é difícil, às vezes, você monitorar as mensagens que estão rolando em cada estado, né, que estão acontecendo em cada canto do país. Reportagem da BBC revela o que parece ser uma foto de Donald Trump com apoiadores negros é uma imagem feita por computador. Os Estados Unidos tiveram problemas em relação a fake news durante as primárias. E não tem nada, não tem nenhum controle efetivo. O que muda com a inteligência artificial? Muda a escala e a capacidade potente de distorcer a realidade, a ponto, inclusive, de a gente ter dificuldade de compreender o que é real, o que não é real. Políticos que já morreram ressurgem em vídeos. E o primeiro-ministro vai parar num clipe que ele jamais gravou. No momento em que você tem uma eleição onde, em tese, você deveria de estar fazendo escolhas entre políticas públicas, entre propostas de políticas públicas, a única coisa que você não ouve é falar das políticas públicas. Isso é extremamente perigoso, porque, na verdade, você está manipulando não as crenças delas, mas as ações delas a partir das crenças, fornecendo a elas informações trabalhadas que fazem com que elas reajam desta ou daquela forma. Um vídeo em que a presidente eleita Claudia Sheinbaum agradece os votos que recebeu ganha uma versão em russo e com símbolos comunistas. Também há muitos vídeos com inteligência artificial, onde põem minha voz. A gente está conhecendo os potenciais da inteligência artificial, cada vez mais velocidade, a gente tem, né, o acesso a novas tecnologias mais precisas, de reprodução de voz, de reprodução de imagem, audiovisual, e ainda conhecendo como é que se faz isso, ao mesmo tempo o uso está ficando muito barato, muito fácil de acesso, muito disseminado e sem regulação nenhuma. Elon Musk compartilha um vídeo no qual Kamala Harris afirma que Joe Biden tinha deixado de ser candidato por conta da senilidade dele. Carefully hide your total incompetence. Toda a desinformação, toda a estrutura de fake news, toda a história de deturpação e espalhamento instantâneo da informação em tempo real tem sido altamente nocivo. A nossa própria pesquisa vê isso em vários países acontecendo ao mesmo tempo, só que hoje com uma camada muito mais sofisticada, não só de dissimulação, mas de interação. Em maio de 2024, a menos de 5 meses do primeiro turno, um seminário internacional no TSE teve como tema Inteligência Artificial, Democracia e Eleições. O evento foi em parceria com a FGV, a União Europeia e a FEBRABAN e marcou a passagem de bastão na presidência do Tribunal Superior Eleitoral.
estamos todos de acordo quanto aos desafios lançados, às diferenças que os impactos podem provocar nas eleições e, portanto, na democracia, mas, de todo jeito e em todo lugar, este é um dos problemas principais com que agora depara o eleitor, o cidadão, o governo de cada povo e, principalmente, o legislador em cada local. A justiça eleitoral brasileira nem se fala porque nós planejamos, organizamos, executamos, administramos as eleições e julgamos neste modelo brasileiro. O maior desafio ainda são as notícias fraudulentas com o uso da inteligência artificial nas big techs. Esse é o grande problema. E a opacidade de algumas plataformas? Todas elas são problemas porque ainda não se conscientizaram que elas não são uma terra sem lei. Ainda não se conscientizaram que o que não vale no mundo real, o que é proibido no mundo real, também é proibido no mundo virtual. Mas a partir de agora, como elas serão responsabilizadas civilmente e, se insistirem, os seus representantes legais serão responsabilizados penalmente, eu acredito que nós teremos um controle maior em relação à desinformação. A gente necessita agora não só de uma norma ou de um grande, digamos assim, acordo com as plataformas ou toda uma estrutura regulatória. Isso são questões assim que são necessárias, mas não vão ser suficientes para lidar com essa nova realidade. Essa nova realidade vai exigir uma reestruturação do próprio Estado. Nos habituamos ao longo do século XX de confiar de alguma forma em imagens, em áudios, em sons, em vídeos. E a gente está entrando numa era em que a fotografia pode estar lá, o vídeo pode estar lá, o áudio pode estar lá e nada, absolutamente nada, dá uma pista de se aquilo é verdade ou não é. Democracias também são muito recentes. Democracia, como a gente entende, é um fenômeno da segunda metade do século XX. Democracia com eleitorado amplo, né? Quase todo mundo com direito a voto, todo mundo adulto pelo menos, esse tipo de coisa. Isso também é uma novidade. Isso nasceu junto com essa possibilidade de informar a sociedade. E essa maneira de informar a sociedade vai ser transformada. I'm AI Steve, standing to be MP for Brighton and Hove. Esse aqui é o AI Steve, primeiro candidato produzido por inteligência artificial generativa no mundo. Foi uma espécie de avatar de um candidato de carne e osso, o empresário Steve Endicott, nas eleições britânicas de julho. Não se elegeu. Ele podia participar de dezenas de milhares de conversas simultâneas. A tecnologia torna possível candidatos de verdade usarem chatbots para conversar com os eleitores. Quem restringe esse tipo de comunicação, pelo menos nessas eleições, é a Justiça Eleitoral brasileira. Os chatbots, eles têm um poder de persuasão muito, muito forte, né? Isso poderia ser utilizado para criar uma comunicação muito mais personalizada com cada eleitor, né? Levando a uma manipulação ali que é até difícil a gente conseguir mensurar hoje. When you find that the algorithms are tested on your data, suddenly you think that that's a person. In fact, you think it's a very compelling person because it's a person that's really interested in you. It's a person that never forgets anything, that is able to adjust its responses and engagement on the basis of what you react to. So it's much more compelling as a psychologist, as a lover, as a friend, as a helpmate, as a secretary, as a doctor. It's much more compelling than other human beings are. Então você tem uma situação, por exemplo, que você tem uma discussão na rede e eu posso estar discutindo com alguém que não é humano. O quanto isso é democracia, o quanto isso induz o meu campo para um lado ou para o outro. E tem um imponderável nisso. Ainda que a gente pense que um debate na democracia com uma máquina não é democracia. I would suggest that the right thing for democracy is that you have to find a way to ensure that bots are labeled as bots and cannot be verified. And in fact, you'd be much better off if all human beings were verified users. Now, they could still have anonymity in terms of the way that they are presented to the public, but they need to be real people. A Justiça Eleitoral precisou adotar mecanismos de fiscalização e regulação
Porque, afinal, 2024 começou sem que ainda houvesse legislação específica no Brasil, tanto sobre as redes sociais e a desinformação disseminada através delas, quanto a respeito da inteligência artificial. A partir de experiências passadas nas diversas eleições, nós criamos um centro integrado de enfrentamento à desinformação e defesa da democracia, presidido pelo Tribunal Superior Eleitoral e com inúmeros parceiros, Ministério da Justiça, Advocacia Geral da União, a Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal e a Ordem dos Advogados do Brasil. Esse sistema é todo informatizado, todo online. Os 27 tribunais regionais eleitorais, os partidos políticos podem acionar o Tribunal Superior Eleitoral quando há notícia de alguma desinformação. O Tribunal Superior Eleitoral tem feito, em parte, um trabalho aí decisivo com a edição de normas, né, para regulamentar durante o período eleitoral, que é só isso, a gente está falando de uma regulamentação restrita ao período eleitoral, do mau uso das novas tecnologias. Agora, o mau uso da nova tecnologia pode ocorrer em qualquer outro período, sobre qualquer outro assunto. A tecnologia anda mais rápido do que os legisladores, isso mundo afora, não? Sem dúvida nenhuma. Agora, a sensibilidade, a aferição e o equilíbrio entre máquina, entre recursos digitais e a realidade vem só do humano, do parlamentar, do deputado, do senador, da senadora, em qualquer lugar do mundo. Não é à toa que o mundo está diante de um grande desafio, mas o maior desafio não vai constar em lei, que é o bom senso, que é a realidade humana, que é a vida humana e a inteligência artificial, na sua maioria, majoritariamente a favor da vida humana. O que é o ser humano? O que é a humanidade no processo, vamos dizer, de relação com a máquina? Tá? Eu acho que essa é a grande questão. Outro motivo de preocupação é com o treinamento da inteligência artificial. Que textos e que imagens alimentam os gigantescos bancos de dados e que distorções podem sair daí? É uma questão que vai além das eleições. É importante nós olharmos para os algoritmos, por exemplo, enviesados ainda mais do que a própria sociedade, exponencializados pelo aprendizado das máquinas, que acabam, por exemplo, atingindo direitos fundamentais como a proteção das mulheres, a proteção das mulheres negras e, principalmente, a inclusão das pessoas mais pobres. Isso traz todo um debate sobre diversidade, identidade cultural, né? Então, ter a nossa inteligência artificial que fala português, que entende o nosso texto e contexto, é central para a soberania nacional, para a garantia da diversidade, da pluralidade. E a gente nem está falando em algo ainda mais relevante, mais complexo, que são, por exemplo, os saberes indígenas. Como é que a gente vai trazer isso para o contexto dessa diversidade? Isso é central. Nós chegamos a ponto, portanto, de observar esse tipo de desvio e classificar, por exemplo, como racismo, machismo e aporofobia algorítmicos. O racismo ampliado pelos algoritmos, o machismo que dificulta a ascensão das mulheres, a inclusão das mulheres, e a aporofobia que acentua a exclusão das pessoas pobres ao classificá-las, por exemplo, e excluí-las de alguns bens da vida, como créditos. Mas é um desafio que tem que ser, digamos assim, deveria estar no primeiro ponto de pauta hoje do sistema judiciário do Brasil e, na verdade, eu diria das esferas de poder como um todo. Então, essa é a grande questão e a gente não tem tempo mais para atrasar essa discussão. Não pode ser só um tema dos especialistas, das Big Techs ou das Titãs Techs. É preciso que governo, é preciso que empresas, organizações do terceiro setor, enfim, a sociedade como um todo, não que entenda profundamente o que é a inteligência artificial. Nem os engenheiros que construíram a inteligência artificial conseguem decifrar como é que ela, aspas, raciocina. Mas é preciso que a gente compreenda quais são os impactos que ela pode nos oferecer.
inteligência artificial também é usada, e já não é de hoje, nos algoritmos de distribuição, de recomendação de conteúdos das redes sociais. As consequências disso são importantes. Eu acho que essa questão dos algoritmos na distribuição de conteúdo, nas redes sociais, é uma das questões mais sensíveis que a gente tem hoje na sociedade e que a gente não discute tanto ou com a profundidade que a gente precisaria discutir. O que esse algoritmo está fazendo? O objetivo desse algoritmo é fazer dinheiro. Esse algoritmo é construído com uma intenção puramente comercial. Por quê? Porque essas empresas, elas vivem de vender publicidade. A partir daí, o que as redes conseguem, em essência, fazer é nos dividir em diversos grupos por identidade. They change the way we think, because if we're getting our advice, choosing our friends, learning our facts, buying our goods because of what an algorithm selects, as opposed to our genetic temperament, as opposed to the way we were raised by our families, our schools, our communities, that's going to change us in ways that are unimaginable and that we aren't ready for. And we're certainly not testing to see if it's dangerous or not. We're just doing it. A partir do momento que todo mundo é muito parecido ali, e você está num ambiente que está te premiando o tempo todo, como é que esse ambiente está te premiando? Isso é uma gaiola com um ratinho de laboratório lá dentro, o botão que dá choque e o botão que dá queijo, né? E o ratinho, por repetição, vai aprendendo como fazer. E o que o ratinho, gente, quer nesse ambiente? Quer ter like, quer ser retweetado, quer ser comentado. E a maneira como você vai sendo premiado é muito simples, é demonstrando mais pureza nas suas convicções. Se naquele grupo homogêneo, a única maneira de se destacar é sendo mais puro nas convicções, o que você faz aos poucos é pegar aquele grupo homogêneo que talvez fosse moderado e radicalizá-lo cada vez mais. Porque as pessoas querem se mostrar mais puras, mais convictas das suas ideias. Ao fim e ao cabo, a tecnologia e as redes, elas quase que compõem parte de um mosaico que é mais amplo, que vem de uma dinâmica, de certa forma, oriunda da globalização em várias camadas. A globalização da migração, da economia, da informação dos dados, mas são várias camadas, então não são só as redes, mas especificamente a inteligência artificial ela pode operar em cima disso. We have content that is dangerous and violent, and false, which is algorithmically promoted on social media platforms using AI increasingly. And they are not in any way responsible for that. Esse algoritmo ele controla todo o fluxo informacional e comunicacional da sociedade e muitas vezes sem transparência alguma. Transparência. Essa é uma demanda constante de quem observa os efeitos da inteligência artificial na comunicação e na política. E faltam regras, limites para a atuação das chamadas Big Techs. Nós nunca tivemos na história uma concentração de mercado tão grande como a gente está tendo. Hoje, 65% do armazenamento de dados e processamento de dados no planeta estão na mão de 3 empresas, AWS, Microsoft e Google. E isso a tendência é aumentar. Daqui a 5 anos, pelo menos, nós vamos ter 80% ou mais, 90%. Hoje as Big Techs têm poder demais? Tem o poder que elas conseguem entrar por causa deste território digital não normatizado, não regulado. E, como são máquinas voltadas a objetivos muito fixos, muito bem definidos, o que eles querem é exatamente, com o uso dessas máquinas, fazer com que as outras pessoas não pensem e realizem exatamente o que eles querem. Com isso, eles ganham dinheiro, ganham poder, ganham domínio, que é o autoritarismo absoluto. I think that the dissident, disruptive energy in the world and in our societies has shifted. It shifted away from political parties, from political leaders, possibly even away from media personalities, and toward Silicon Valley, toward the tech entrepreneurs, toward innovators. I think it's human beings that control AI
and controlled disruptive technologies that will take away power. It's a very small number of men who are very rich, and they control these platforms, and they control the data, and they're the ones that are profiting from and determining what these AIs will do. Observo, né, no mundo essas plataformas, essas empresas, né, empresas grandes, as gigantes tecnologias, big tech, cada vez mais fortes, mais sólidas, mais poderosas, e os governos cada vez mais fragilizados. A Suprema Corte já reconheceu em disputas clássicas, a mais importante delas foi Google versus Gonzalez, reconheceu que as plataformas digitais não podem ser responsabilizadas por conteúdos produzidos por terceiros, ainda que haja produção de danos, ainda que tenha algum prejuízo à sociedade ou a pessoas físicas, ainda assim elas não têm responsabilidade. O Marco Civil da Internet importou essa ideia para cá. E há um consenso cada vez maior na sociedade brasileira que esse modelo é insuficiente. Quando há pagamento, quando há impulsionamento, se uma plataforma digital ganha dinheiro para levar uma mensagem mais longe, ela é corresponsável por danos causados. Porque não é razoável que alguém ganhe dinheiro levando a mensagem mais longe, essa mensagem, esse conteúdo produz um dano, e quem ganha dinheiro com isso não tem nenhuma responsabilidade. O caminho do Brasil seria buscar uma proximidade com a Europa nesse sentido, buscar, digamos assim, uma plataforma comum de regulação, um entendimento comum, e com isso ter um eixo forte que trouxesse eventualmente outros países também da região aqui do Brasil e do entorno do Brasil para esse acordo, e com isso a gente ter um eixo que pudesse dialogar e gerar uma política sustentável e potente, realmente potente, de regulação. AI is the first technology in history that can take power away from us. I think very soon we will reach a point, if we are not careful, that the stories that dominate the world, ideologically, politically, religiously, will be composed by a non-human intelligence. Will the stories be driven primarily by AI? Yeah, I think that's true. Because I don't think that we're very close to replacing human beings with computers. I think we're very close to making human beings compatible with computers. In other words, we're changing the humans more quickly than we're changing the computers, and I'm worried about that. I do think that long term, in a benign scenario, any job that somebody does will be optional. Like if you want to do a job as kind of like a hobby, you can do a job. But otherwise, the AI and the robots will provide any goods and services that you want. I think that AI it's going to create a new global middle class, and it's also going to enormously empower the top 0.001%. So it'll be like what we had with the first wave of globalization, but on steroids, much faster, much sharper. Now, the downside is that there are lots of people that will not benefit. Two big groups. One, people that don't have electricity. About half of sub-Saharan Africa can't be online because they can't connect to anything. These are people that will not have access to artificial intelligence. You got to fix the infrastructure before you can give them these incredible tools. They'll be left behind. And if they don't have access to these new AI tools and bots that are increasingly, connecting with us as friends, as helpmates, as part of our lives, we'll never shut them off when they're training on our data, then we won't even treat those people as humans. And that's very, very dangerous. So one big geopolitical danger is that a large part of human society may be truly thrown off the map. Então a gente pode ter, digamos assim, a criação de uma elite dentro da elite. E aí uma simetria ainda maior e uma estrutura de oportunidade diferenciada, o que aumenta a desigualdade de uma forma brutal. Essa é uma parte do problema. É claro que a gente vai ter um mundo cada vez menos igual por conta dessas tecnologias. O avanço da desigualdade no mundo me parece que é bastante nítido. We're going to have a lot of wealthy people globally
who have jobs that are no longer productive because of AI. Artificial intelligence is just one additional data point in a longer history of technological development, remaking the workforce and stripping people who were previously employed of their jobs and their identity and their dignity in some cases. É extremamente preocupante o que acontecerá pela frente com a viabilidade do mundo democrático, quando você tem massas cada vez mais distantes dos elites econômicos e também muitas vezes elites políticos em muitos países. Então a chance de um choque, né, entre essas elites e as massas é extremamente grande, e muito do que a gente está enxergando hoje como o surgimento da extrema-direita na Europa, eu diria que é bastante transparente e ilustrativo deste fenômeno. A tecnologia também pode ajudar a espalhar narrativas falsas sobre processos fundamentais no sistema representativo, como as próprias eleições, e a quebrar a confiança, que é chave na democracia. Hoje a gente tem cerca de 30% da população no Brasil que não reconhece o resultado eleitoral como legítimo. Isso é uma fratura social muito complicada e muito grande. Pode ter espalhamento desse tipo de mensagem usando deepfakes, né? Imagina, prova de que falsificou a urna, e você cria uma coisa absolutamente que não existe, mas você pode criar absolutamente real. There has been widespread conversation throughout the globe about the legitimacy of elections and the integrity of democracy. And if you take that wider lens, it would seem like the arrival of artificial intelligence to our conversations is nothing new. One could imagine something qualitatively different about fears of elections that are coming up right now and the potential role of artificial intelligence in them. And that difference it relates to fears that artificial intelligence might be the first technology that can remove a human actor. O que crescentemente está se afetando é a fidúcia das instituições, a fidúcia do processo eleitoral e, em última instância, a fidúcia da democracia, né? Então, todo o construto que existe, que hoje orienta a nossa visão de sociedade, de uma engenharia democrática, ela pode cair por terra se a confiança for absolutamente minada. Apesar de tantos desafios, a IA, na opinião de muita gente, traz soluções. Anteriormente, somente campanhas, né? Mesmo entre empresas, você tinha equipes muito grandes de marketing de conteúdo para poder fazer a comunicação de fato segmentada. Com a IA generativa isso muda bastante, porque a partir de agora a gente é capaz de produzir um volume muito grande de conteúdo. A comunicação sempre foi isso, esses dois lados, escutar o que as pessoas estão falando e produzir conteúdo justamente para dialogar com esses públicos. A democracia hoje não tem mais aquelas barreiras de entrada de décadas atrás, como o papel da mídia tradicional, como o papel dos jornais. Então tem elementos positivos também na inteligência artificial, né? Acho que tem também que destacar esse fato e não trazer um cenário necessariamente cataclísmico. É importante ter um pouco de temperança na hora de analisar tudo isso e ver que talvez não seja o fim do mundo, o Armagedon, como alguns falam, e que nós vamos cair num vale da desinformação e estaremos irrecuperáveis a partir daí, que tudo vai ser usado para, vamos dizer, para o mal. A inteligência artificial pode oferecer mais informação, um sistema de reconhecimento global das realidades regionais. Afinal de contas, nós estamos falando de uma rua com 7 bilhões de pessoas que acabou se transformando aí o meio digital. No fundo, o que você tem é um processo que vai ajudar você a otimizar o uso dos seus recursos escassos. E qual é o maior recurso escasso? Cérebro. Gente bem preparada. O mais importante que a gente usa é o prompt, é a pergunta. Então, se eu falar assim, escreva sobre Massachusetts, vai dar ruim. Se eu escrever assim, escreva
5 linhas, em ordem direta, um texto jornalístico, obedecendo o manual de redação do Poder 360, com base em enciclopédias reconhecidas, as atividades econômicas principais do estado de Tocantins. Vai ter um texto bem feito. No dia a dia, ela vai nos dar uma produtividade muito maior. Então, a qualidade da pergunta, ela se torna absolutamente essencial. Isso significa que a gente teria que rever, desde o nosso sistema educacional de base, segmentos do que seria, por exemplo, a filosofia, sei lá, socrática, obviamente traduzida, de como se fazem perguntas, como se faz uma sequência de perguntas para ter um entendimento de alguma coisa. Isso a gente está falando de um conhecimento extremamente sofisticado. Quando você pergunta sobre o que é o humano diante desses processos de inovação tecnológica, né? Você começa a valorizar aquilo que você não tem ainda no processo, que são as relações humanas, que são os afetos, que são os rituais, né? Então eu acho que tem aí, abre um pacote de questões para a gente pensar. Por isso a importância da educação, por isso a importância das experiências reais com a natureza, com o esporte, com a cultura e com o próprio espaço de educação, com o território, com as famílias. É fundamental que esses repertórios possam se juntar, né, a esse potencial incrível que é a inteligência artificial, para a gente ter uma certa transinteligência. Se você não tiver uma cultura humanista para valer, você não vai ser capaz de equilibrar as coisas de um ponto de vista humano. Por isso, quando você pergunta, você tem esperanças ou tem mais preocupações? Eu tenho mais esperanças, porque na evolução dessa entendimento mais geral sobre a inteligência artificial, eu creio que a gente vai achar caminhos para que as instituições, para que a democracia possa ser fortalecida, porque é algo desejado por todos, né? As democracias são modelos de vida que nós estabelecemos para nós com garantia das liberdades. Claro que agora nós temos que pensar tudo de maneira muito nova, muito inédita. Estes que são os desafios e isso que se põe. Mas desafio é feito para ser vencido e eu acredito que a humanidade é maior que qualquer máquina.